galera, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal se vocês são novos, bem-vindos de volta ao meu canal se vocês já são inscritos, muito bem-vindos! Hoje é quarta-feira, então estou aqui postando um vídeo longo pra vocês e só uma atualização aqui no nosso cronograma de vídeos. Eu vou começar a postar 2 vídeos ao invés de 3 na semana. Eu realmente queria conseguir postar 3 vídeos e certinho, só que eu sei que a minha rotina não me permite, então eu prefiro postar 2 vídeos na semana do que prometer 3 e não postar nenhum. Sem enrolação, bora pro vídeo, porque o tema de hoje é bem intenso. Hoje eu vim falar sobre youtubers que viraram assassinos ou pessoas que cometeram crimes de assassinato e estavam no YouTube. Principalmente momentos em que o planejamento desse crime aconteceu aqui no YouTube, ou parte dele foi postado, parte do planejamento foi postado. É uma coisa bem bizarra e eu acho que vocês vão curtir esse vídeo. Então, gente, por favor, não esqueçam de dar o like já no começo do vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão esquecer se for deixar no final. E o like me ajuda muito pro algoritmo impulsionar meus vídeos, então se vocês puderem, por favor, fazer esse favor, não demora nem um minutinho. Então, bora pro vídeo. A primeira pessoa que eu tenho pra falar pra vocês hoje é o Elliot Rodger. Ele tinha 33 mil inscritos no seu canal que se chamava Forever Alone, ou na tradução pra português, pra sempre sozinho. E lá ele falava sobre a sua vida amorosa problemática. Chegou um momento, então, em que a frustração dele começou a ficar muito alta, a frustração dele contra mulheres especificamente, e ele resolveu agir. Muitas pessoas consideravam o Elliot um incel. Se vocês não sabem o que é incel, eu vou deixar uma definição aqui na tela. O último vídeo que o Elliot postou no seu canal, então, se chamava Elliot Rodger's Retribution, que é basicamente retribuição de Elliot. Lá ele revelava seus planos de retaliação, em que ele entraria numa sororidade. Se você não sabe o que é sororidade, principalmente lá nos Estados Unidos, é uma prática comum de mulheres terem uma casa juntas, é praticamente uma república feminina, se a gente for comparar com o Brasil. Então, ele entraria nessa casa e cometeria uma violência contra essas mulheres para retribuir a rejeição que ele teve a vida toda. Esse assassinato aconteceu, então, no dia 23 de maio de 2014 e ficou conhecido como os assassinatos de Isla Vista. O Rodger matou 6 pessoas e feriu mais 14, ou por esfaqueamento ou por tiro. Alguns desses assassinatos ele cometeu na própria casa dele, depois ele dirigiu até uma fraternidade ou uma sororidade. No seu apartamento, ele matou 3 homens e depois ele dirigiu até uma fraternidade. E nessa fraternidade ele não conseguiu entrar, então ele atirou em 3 mulheres do lado de fora e 2 dessas morreram. Depois ele passou por um outro lugar e matou mais um homem que estava dentro de um estabelecimento. Depois ele começou a dirigir por Isla Vista, atirando e ferindo pedestres que estavam por ali, e ele também atropelou algumas pessoas. Ele trocou tiros com a polícia 2 vezes e foi ferido no quadril. O carro dele acabou colidindo com outro veículo e lá ele foi encontrado morto, com um tiro auto-infligido na cabeça. Gente, isso é muito pesado, principalmente o fato de ele ter postado todos os planos dele e ele ter dado sinais. Eu sempre falo aqui nos vídeos em que eu comento sobre crime, muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes as pessoas dão sinais. E o fato de ele odiar tanto mulheres e ele se sentir tão injustiçado poderia ter sido um sinal e isso poderia ter sido evitado. E eu acho que essa é uma das partes mais tristes, porque ninguém escutou e ninguém ajudou. Talvez isso não tivesse acontecido. Minha luz LED ligou, gente. Muito provavelmente ela vai desligar em algum momento. O próximo caso é o de Jared Loughner. Ele tinha um canal no YouTube que se chamava Class It Up 10. Lá ele postava coisas sobre o governo e suas opiniões políticas. E muita gente também acreditava que os vídeos que ele postava já eram um sinal de alerta sobre os seus crimes que ele cometeria. Em 8 de janeiro de 2011, então, ele começou a filmar ao lado de fora de um supermercado de Tucson, onde ia acontecer um evento político feito por uma ex-deputada. Lá, ele matou 6 pessoas e feriu outras 13. A polícia deteve ele logo depois do massacre, acusando ele de vários crimes, dos quais ele se declarou culpado. Ele conseguiu escapar, então, de uma pena capital, mas ele ficou com prisão perpétua como sua pena. E o juiz do caso, que se chamava Larry Burns, disse que o acúmulo de vítimas tem um caráter simbólico para dar dimensão aos danos causados para todas as vítimas. Ele enfrentava 49 acusações e em agosto do mesmo ano ele se declarou culpado de 19. Outro caso, então, de uma pessoa que deu sinais do que poderia cometer. Claro que a gente nunca vai esperar isso de alguém, mas outra pessoa que poderia ter sido detida e essas vidas poderiam ter sido salvas, né? O próximo caso é de Pekka Eric Ovenen. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome certo, desculpa. Ele ficou conhecido como The YouTube Killer, ou o matador ou assassino do YouTube. Ele literalmente anunciou no seu canal no YouTube que ele cometeria um massacre na escola em que ele estudava
matando seus colegas. Isso aconteceria em 2007. Em 7 de novembro de 2007, então, ele entrou no seu colégio e começou a atirar. Ele meticulosamente atirou em cada sala que ele passou. Esse massacre, então, deixou 7 alunos e um professor mortos. Ele tinha 18 anos, era nascido em 4 de junho de 1989 e ele se descrevia como um humanista anti-humano, um darwinista social antissocial, um idealista realista e um ateu divino. Essa era a sua bio do seu canal no YouTube. As pessoas que conheciam ele descreviam ele como sendo calmo e reservado, mas não solitário e recluso. Algumas pessoas diziam que ele sofria bullying na escola, mas um colega que era próximo dele disse que isso nunca aconteceu. Ele recebeu a licença para ter uma arma uma semana antes do acontecido, porque ele era membro do clube de tiro local. De acordo com um de seus professores, ele era uma pessoa tímida que tinha muito interesse em história e ele era um aluno médio. Ele também tinha interesse em filosofia e movimentos de extrema direita. As opiniões dele que ele colocava em alguns lugares e de acordo com seus colegas demonstrava que ele era um supremacista branco. De acordo com os escritos que ele deixou, ele estava tomando antidepressivos, mas ele abandonou o tratamento. No final do massacre, ele tirou a própria vida com um tiro. A polícia encontrou 76 cápsulas na cena do crime. E líquido inflamável também foi encontrado nas paredes do lugar, o que indica que ele podia planejar colocar fogo ali. Eles também encontraram uma nota de suicídio dele, então isso já estava planejado. E também pegaram para analisar suas mensagens na internet. Gente, esse homem literalmente anunciou o crime antes de fazer e ninguém fez nada, ninguém foi impedir ele e tudo bem. Foi bem no começo do YouTube, na época que o YouTube não era uma plataforma grande como a gente conhece. Era basicamente um lugar para as pessoas colocarem, sei lá, vídeos pessoais e vídeos de família, mas ainda assim ele anunciou isso publicamente e nada foi feito. O próximo caso é de Anthony Powell. Ele tinha um canal no YouTube que se chamava Oni48219 e lá ele postava vários vídeos em que ele desrespeitava mulheres, pessoas negras e grupos religiosos. Os pais dele disseram que ele lutou já contra a depressão, mas que ele nunca procurou ajuda. Ele foi ativo na plataforma do YouTube por 2 anos, alternando entre vários canais. Isso porque a maioria dos canais dele eram suspensos pelo tanto de desrespeito e intolerância que os vídeos dele continham, além de racismo e intolerância religiosa explícitos. No final da sua carreira como youtuber, os vídeos dele começaram a ficar cada vez mais distantes e as pessoas que comentavam nos seus vídeos já falavam que a saúde mental dele parecia estar instável e que ele configurava um perigo para ele mesmo e para outras pessoas que estavam convivendo com ele. Em alguns vídeos ele mencionava ter pensamentos suicidas, além de falar que ele tinha uma espingarda e falar não vai ser bonito, enquanto dizia que estava com medo. Em 10 de abril de 2009, ele entrou no Mackenzie Fine Arts Center, em Michigan, onde ele estudava. Ele se dirigiu a uma sala de aula onde ele encontrou Asia McGowan, que era uma colega youtuber que ele tinha. Ele emboscou a Asia com uma espingarda e matou ela. Depois de fazer isso, ele também tirou a própria vida com a mesma arma. A maioria dos seus canais do YouTube hoje estão suspensos, eles foram desativados por uma pessoa desconhecida, e várias testemunhas dizem que poucos instantes antes do tiroteio, eles tinham tido uma aula juntos, ele e a Asia, e que a convivência deles estava perfeita. Ou pelo menos parecia estar. Muitas pessoas dizem que não sabem por que ele escolheu a Asia como vítima, mas ela era uma mulher negra que era basicamente tudo que ele mais abominava, então é muito possível que esse tenha sido o motivo. Mais uma pessoa que indiretamente estava procurando ajuda pelo seu canal no YouTube e não recebeu e acabou acabando com a vida dele e de outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto. O próximo e último caso é de Trey Eric Sessler. Ele era conhecido como Senhor Anime ou pelo seu nome de usuário do YouTube, que era Lenscap Productions. Ele falava sobre vários tópicos no seu canal, como animes, armas e videogames. Ele tinha 22 anos e era conhecido como um solitário. Morava com seus pais no Texas e simplesmente não conseguia arrumar emprego. Ele passava a maior parte do tempo filmando para o seu canal no YouTube e em 5 anos ele postou cerca de 323 vídeos. Ele é considerado um dos primeiros críticos de anime do site e por isso ele acabou conquistando várias visualizações. O canal dele tinha mais de 1 milhão de visualizações, o que era bastante pra época. Mas com o passar do tempo, o canal dele começou aos poucos a ganhar um tom mais sombrio. Em meio a críticas, ele começou a gravar sketches que no começo eram inocentes, mas que começaram a ficar cada vez mais sombrias. Como um nativo do Texas, ele tinha bastante contato com armas e depois de um tempo ele começou a postar vídeos com elas, atirando de algumas distâncias improvisadas e até mesmo em prédios às vezes. Depois ele disse pra polícia que nessa mesma época ele já estava matando pequenos animais e fazendo pequenas fogueiras para se divertir. Ele inclusive postou um vídeo no Facebook na época dizendo que o seu coelho tinha sumido, o que levanta suspeitas de que ele pode sim ter matado o próprio coelho. Um dos seus vídeos finais era chamado Mr. Anime is Planning Something,
que seria o Senhor Anime está planejando algo. Nesse vídeo ele dizia que ele tinha parado de postar um pouco no YouTube porque ele estava encontrando um novo emprego fascinante, e depois de um tempo ele disse para os seus fãs que começaria a trabalhar na indústria cinematográfica, mas ninguém sabe se isso realmente é verdade. Em 20 de março de 2012, então, ele atraiu sua mãe, que se chamava Honda, para a garagem da casa deles e atirou nela com uma espingarda 4 vezes. Quando seu irmão Mark, que ele descrevia como sendo seu melhor amigo, e que aparecia em vários dos seus vídeos do YouTube, foi ver o que estava acontecendo, ele pegou uma pistola no seu quarto e também matou o irmão. Ele então entrou no quarto dos pais e atirou no seu pai, que se chamava Lawton. Seu irmão Mark acabou sobrevivendo ao primeiro tiro e se escondeu no banheiro, mas o Sessler acabou derrubando a porta e acabou com ele também. Ele começou a destruir a casa da família e começou a gravar na parede coisas como "Eu amo minha família", "Eu nunca vou me perdoar, não sei por que fiz isso". O Sessler então começou a encher o seu carro com mais de 100 cartuchos de munição e um rifle Hi-Point modelo 995, uma das armas utilizada no massacre de Columbine de 1999. Ele se dirigiu então até a Waller High School, que foi onde ele se formou alguns anos antes. Ficou um tempo no estacionamento antes de sair e foi ali que a polícia pegou ele. Durante o interrogatório, ele disse que planejava um massacre estilo Columbine e que pretendia matar pelo menos 70 pessoas. Ele disse também que estudava assassinatos em série ao ponto de classificar o seu trabalho e pesquisou também tiroteios em massa, e que ele tinha planos também de cometer vários atos de violência pública. O Sessler disse para os investigadores que ele matou seus pais porque ele estava planejando tudo isso e que ele não queria que seus pais sentissem vergonha dele. Ele nunca disse por que realmente planejou essa violência, nem porque ele decidiu esperar quando chegou até a escola. Hoje em dia, ele está cumprindo prisão perpétua pelos assassinatos. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse tema é bem pesado. Eu não imaginei que tivessem tantas pessoas que postassem sobre os seus planejamentos e sobre, efetivamente, os seus crimes aqui no YouTube. Eu fiquei um pouco assustada. Eu fico feliz que hoje o YouTube tem um algoritmo muito mais eficiente do que na época que esses crimes aconteceram. Nenhum deles que eu vi, pelo menos, é recente, a maioria tá perto ali de 10 anos que aconteceram, na época que o YouTube tava começando ainda e não tinha um algoritmo tão bom. Eu espero que esse tipo de coisa não aconteça mais, apesar de ser difícil da gente, enfim, saber o que vai acontecer. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like no vídeo. Comentem também qualquer coisa, só pra eu saber que vocês estão aqui, pro algoritmo saber que vocês estão aqui, que ele precisa enviar esses vídeos pra vocês. Muito obrigada e até a próxima. É nóis!